Olá! Nós vamos hoje conhecer um pouco mais sobre o profeta Miqueias. Afinal, de repente, as informações que nós vamos trazer para você aqui, neste vídeo, talvez você já tenha lido em algum outro contexto, outro texto da sua vida. Então vamos conhecer o profeta Miqueias. Quem foi este profeta? Miqueias foi contemporâneo de Isaías, do profeta Isaías, atuando entre os anos de 725 a 701 a.C., ou seja, durante o reinado de Ezequias. Da onde que ele era? Miqueias era de Moraste, uma aldeia agrícola da planície de Cefelá, perto da cidade de Gat, a uns 33 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. E isso nós podemos identificar no próprio texto de Miqueias, no capítulo 1, versículos 1, 14, e também em Jeremias, capítulo 26, versículo 18. Como eu disse para vocês, ele era de uma aldeia agrícola, logo era um camponês e provavelmente um ancião, e representava o povo pobre da terra. Tinha consciência de que era vocacionado de Yahvé para exercer sua profecia como missão e não em troca de dinheiro. Miqueias ainda presenciou a queda da Samaria em 722. E isso nós podemos também encontrar lá no capítulo 1, de versículos 2 a 7. Ele viveu de perto o sofrimento do campesinato, agravado com as invasões assírias, especialmente a destruição do interior de Judá por Senaqueribe, rei da Síria. Ele presenciou e sofreu o terror da guerra. E isso também nós vamos identificar lá em Miqueias capítulo 1, versículos de 8 a 9. Miqueias não só profetizou no interior, junto a seu povo, mas também trabalhou na capital, onde o movimento profético de Isaías já estava presente, já estava em atuação. Assim como em Amós, no norte, alguns anos antes, Miqueias também foi um profeta que abraçou a defesa do campesinato empobrecido. Denunciou as principais instituições que garantiam a estabilidade da monarquia. A sua voz se levantou contra todas as formas de poder, e principalmente contra o poder econômico, dos latifundiários e comerciantes, do poder político, quando nós falamos da capital e dos governantes, do poder judiciário, quando nós identificamos os juízes, do poder militar, onde foi instrumento de guerra, e também quando nós citamos aqui a questão das fortalezas, e também, e por fim, o poder religioso. Poder religioso quando nós identificamos os profetas da corte, a questão sobre os sacerdotes, a questão sobre a idolatria, sobre o templo e também sobre o culto. Até aqui nós então apresentamos um panorama sobre a vida de Miqueias. Depois nós vamos saber como foi o contexto histórico. Até lá! Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou sonhar. Quando os muros que cercam os jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo.
no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Apresentaremos agora alguns fatos ocorridos durante a época de Miqueias. A menção dos reis Joatão, Acás e Ezequias dão a entender que Miqueias exerceu suas atividades proféticas entre os anos de 740 e 700 a.C. Camponês, que buscava na cidade as raízes dos males que atingiam o campo. O reino de Judá estava sob o domínio do Império Assírio. A presença assíria se fez sentir na Palestina na segunda metade do século VIII a.C. e se desestruturou as relações de poder em toda a região. Neste contexto, tanto Judá como Israel experimentaram um surto de crescimento econômico e político, graças à possibilidade de controlar as rotas do comércio internacional e a liberdade em relação aos impérios estrangeiros. Em 740 a.C., o Império Assírio estava novamente em um período de esplendor e começava a lutar pelo controle da Síria e da Palestina. Também por volta de 734 a.C., ocorre uma coalizão anti-assíria, em primeiro momento liderada por Damasco. Depois Israel entra para a coalizão e motiva Judá. Mas o rei de Judá, Acás, não entrou para esta coalizão anti-assíria. Por isso, sofre represália dos sírios e israelitas. Ameaçados pelos exércitos de Israel e Síria, o rei pede socorro ao rei da Síria, Negat-Palazar. Assim, em troca desse apoio militar, Acás começa a pagar tributos aos assírios. Com o fortalecimento do reino assírio, este aumenta seu poder e conquista Judá, boa parte do reino de Israel, e após um cerco, conquista também a Samaria. Também agora passamos um pouco sobre a situação de Judá. Com a presença do Império Assírio, a vida do povo de Judá sofre diversas adversidades, como uma forte presença cultural estrangeira que contribuía para a perda da identidade religiosa do país. Não eram obrigados, mas a presença dos oficiais assírios seria suficiente para que eles reverenciassem os seus deuses do império. Outra situação foi a exigência de tributo adicional ao usar exigido pela monarquia judaíta. Diante desse quadro, que dificultava a vida dos camponeses de Judá, ocorre a chamada reforma de Ezequias, que não teve muito sucesso. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar, e o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai
Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Dando continuidade aos nossos estudos, queremos agora falar um pouquinho sobre o livro de Miqueias. Um dos principais desafios na leitura do texto de Miqueias é com relação à autoria dos mesmos. Hoje em dia, a maioria dos estudiosos concordam que boa parte do livro não é de autoria do profeta camponês de Moreste Gad. Primeiramente, porque sua pregação é baseada na denúncia da opressão que sofrem camponeses e os mais pobres do interior. Este tipo de teologia é muito presente nos capítulos 1 a 3 do livro. Porém, nos capítulos 4 e 5 aparecem promessas que muito se diferem das denúncias dos 3 primeiros capítulos. Ainda mais, o livro termina com um oráculo sobre a Samaria, algo estranho para o profeta judaíta. Esta, entre outras questões, faz-nos concordar com a maioria dos estudiosos que possivelmente os capítulos que têm real autoria de Miqueias são 1, 2 e 3. Possivelmente, por volta do ano de 587 a.C., quando não existia mais o reino de Judá e a cidade de Jerusalém estava arruinada pelos inimigos, as palavras de Miqueias, presentes nos 3 primeiros capítulos, além das palavras de seus discípulos, presentes no capítulo 6, versículos de 1 a 7 e no capítulo 7, foram relidas por profetas judeus que esperavam a restauração de sua nação. Nesta época da releitura dos textos, a grande preocupação já não era mais denunciar os crimes de Judá, mas animar aqueles que foram sobreviventes à destruição causada pelos exércitos da Babilônia. Este processo de releitura durou até por volta do ano 500 a.C., que envolvia também as questões relacionadas à reconstrução do Templo de Jerusalém e da cidade destruída. Fazia-se necessário animar os sobreviventes e tentar reorganizar um projeto para a restauração de Jerusalém e de Judá. Podemos ver de maneira mais clara essa situação nos capítulos 4 e 5, que refletem o desespero, incertezas e as buscas para entender o sentido do que aconteceu com Jerusalém e buscar elaborar um projeto de restauração do reino de Judá. Segundo os autores Sigli e Sabatiero, é possível fazer 2 divisões estruturais do livro de Miqueias. Uma primeira é a estrutura redacional histórica, que compreende a divisão pelo período de redação do texto, identificando aquilo que é próprio do profeta Miqueias e o que é de redações posteriores. A segunda estrutura é temática e não segue uma ordem histórica. Divide o texto nos seus grandes temas. Vejamos. Século 8 a.C., palavras do agricultor, profeta Miqueias. Capítulo 1, versículo 2, capítulo 3 até o 12, e trechos do capítulo 5. Séculos 8 a 7 a.C., profetas do reino de Israel e discípulos de Miqueias, presentes no capítulo 6, 1 e 7 ao 7. E séculos 6 e 5 a.C., releituras exílicas e pós-exílicas de Miqueias, presentes no capítulo 4, versículos de 1 a 5, 14, capítulo 7, versículos de 8 a 20, mais redação final. A segunda estrutura, que é a temática, é outra divisão e é dividida em seções, alternando os temas das ameaças e oráculos de salvação, dando origem ao esquema seguinte, que vocês podem acompanhar aqui na nossa projeção. Essa divisão apresenta os 2 grandes temas do livro de Miqueias, que remete ao anúncio e à denúncia do profeta. Essa estrutura temática é menos utilizada por apresentar todo o livro a partir de conteúdos e não através do processo redacional histórico, que nos ajuda a localizar melhor o contexto em que estes foram escritos e a quem eles se referem e se dirigem. Quando o dia da paz renascer,
Quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou sonhar. Quando os muros que cercam os jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Aprofundando o estudo de Miqueias, vamos analisar a crítica que ele faz ao processo do seu tempo. Primeiro, ele critica a cidade idólatra. Miqueias começa denunciando violentamente a idolatria da cidade. Ele convoca um processo de julgamento onde personificará a acusação de Deus contra Jerusalém, símbolo do povo e da aliança, desta aliança com Deus. Todo o reino do norte, Jacó, tomado pela Assíria em 722 a.C. É provavelmente então que o profeta tivesse originalmente dirigido contra ele essa acusação. Mais tarde, o oráculo teria sido dirigido contra Jerusalém, capital do Reino do Sul. Assim pudesse perceber a violência da acusação de Miqueias do lugar do culto a Javé. Jerusalém havia se tornado local de idolatria. Isso relembra o destino da Samaria que o profeta promete também para Jerusalém. Como consequência da idolatria, Jerusalém seria arrasada e ficaria em ruínas, bastante semelhante à mensagem do profeta Oséias no norte. No segundo passo, Miqueias vai criticar a corrupção da cidade. No capítulo 3, sua acusação se dirige principalmente aos chefes e governantes, os que deveriam zelar pelo direito, a retidão e justiça. Estes chefes e governantes tinham horror ao direito e distorciam o correto. Isto fazia com que a cidade fosse construída com sangue e perversidade, consumindo vidas. Os juízes, que tinham a função de administrar a justiça, ao invés de servirem ao povo, serviam à classe dominante. Os sacerdotes, guardiões da aliança, que interpretavam-na para as diversas situações, corromperam-se e, subordinando os ensinamentos ao dinheiro e aos interesses das classes dominantes, que os pagavam muito bem para que conduzissem as situações de acordo com seus interesses. Os profetas da corte assessoravam o governo para que este pudesse governar com segurança, prudentemente tomar atitudes oportunas que correspondessem à vontade de Deus e perseverando os direitos do povo contra aqueles que os violavam. Entregaram-se à ganância pelo dinheiro, à bajulação, falsificando a vontade de Deus para agradar a outros. Os juízes, sacerdotes e profetas, que deveriam ser colunas do sustento do direito e da justiça, tornaram-se cúmplices da perversidade, da violência e da opressão. E apesar de toda a corrupção que sustentava e promovia, tinha coragem de dizer que Deus estava no meio disso tudo e que Deus os protegia, como está no capítulo 2 e no capítulo 3, versículo 11. Como se Deus fosse cúmplice da injustiça. A religião havia sido transformada em máscara para esconder a corrupção. O terceiro passo, a terceira crítica que Miqueias faz, é contra os aproveitadores. Também naquele tempo, a Assíria cobiçava a Palestina,
pois por ela se chegava até o Egito. As investidas do estrangeiro sobre um povo cheio de problemas multiplicavam-se. Neste contexto, a classe dominante de Judá tira proveito da situação, desapossando camponeses de suas casas e campos. Numa das investidas dos assírios, a região natal do profeta Miqueias foi assolada de morte de norte a sul, colocando em perigo Jerusalém. O profeta também lamenta, de forma poética, a ruína de várias cidades do território usado, jogo de palavras com nomes das cidades. No centro da descrição das desgraças encontra-se a interpretação profética do que está acontecendo. A desgraça desceu de Javé até as portas de Jerusalém. O profeta atribuiu a Javé a invasão estrangeira e a devastação que ela provocou. Mas será que todo o povo tem culpa tão grave para ser julgado assim? Quem está sendo julgado? Enquanto a guerra devasta a região, havia um grupo que não estava preocupado com a situação do povo. Pelo contrário, planejava a injustiça, tramava o mal, começavam a roubar campos e cidades. Assim, oprimiam o povo. Este grupo, formado por gente da cidade, se apossava das propriedades dos camponeses, enfraquecidos por dívidas e ausentes de propriedades para lutar na guerra. Na sua cobiça, nada respeitavam, pois tinham poder e usavam métodos violentos. Eram aproveitadores da situação difícil do povo. De que adianta o acúmulo da terra, os bens, se o invasor estrangeiro iria tomar tudo para si? Os campos que eles roubavam seriam sorteados entre os inimigos. O julgamento de Javé realiza-se através dos movimentos da história, para julgar e condenar a injustiça com que os poderosos massacravam o povo. No fim, eles seriam massacrados da mesma forma. Miqueias continua sua crítica contra as estruturas. Em 1:3, Miqueias atacou os responsáveis pela ordem social, que também violavam o direito e trituravam o povo. Afinal, um governo que enfraquece o povo está diretamente contra a sua função. E o que dizer de um governo que se torna cúmplice dos grandes ou dos outros países para entregar na mão deles o povo como passe fácil? A base da economia em Judá era a produção agrícola, porém grande parte das terras pertence aos grandes proprietários que moravam em Jerusalém. O restante das terras pertencia a pequenos agricultores e que tinham de vender seus produtos nas aldeias, as pequenas cidades. O comércio em Jerusalém era dominado pelos grandes produtores. Assim, tanto as propriedades como a produção dos camponeses mais pobres caíam nas mãos dos grandes proprietários, que passavam também a dominar o comércio. É a esse grupo que Miqueias dirige sua crítica, no capítulo 6, de 9 a 16. Além de tomar as propriedades, apossar da produção e controlar o comércio, ainda praticavam a fraude. A ganância não tinha fim. A constatação que Miqueias faz sobre o seu povo é amarga. Não há um só fiel em nosso país, não sobrou um único homem correto. Está todo mundo de tocaia, cada um caça um irmão para matar. Miqueias 7, versículo 2. Após analisar a corrupção das estruturas e perceber que todos os colaboradores praticavam e colaboravam para a miséria do povo, o profeta percebeu que a tendência era a corrupção atingir indiscriminadamente a todos, de modo que ninguém pudesse escapar. Do maior ao menor, a ideologia do sistema injusto tendia a se reproduzir em todos os níveis, corrompendo todas as relações. A distorção penetrava de tal modo as pessoas que estas transportavam a desconfiança para dentro dos relacionamentos mais íntimos. Pode-se concluir, então,
que a moralidade das pessoas nutre alguma relação com a ética do sistema em que elas vivem. Se o sistema é injusto, tende a criar injustiça nas pessoas. Não se trata de culpa pessoal, mas de reprodução que determina o pensamento e a ação. De alguma forma, todos se tornam cúmplices e responsáveis pela situação. Isto é o pecado estrutural. A análise profética termina com uma sentença condenatória. Capítulo 3, versículo 12. Que não se dirige ao povo todo, mas aos mantenedores dessa ordem social injusta. Destruir a cidade significa destruir o sistema injusto que agia a partir dela. Por fim, Miqueias tem uma palavra de esperança. No capítulo 6, de 1 a 5, ele apresenta as palavras de Deus sobre a forma de uma retrospectiva histórica. Diante das injustiças do povo, Javé relembra a libertação da escravidão e a liderança até que o povo chegasse à terra onde corre leite e mel. Javé então questiona: meu povo, o que é que eu te fiz? Em que o maltrateis? Respondei-me. O desejo de Javé e do povo era que a libertação fosse para sair da terra da opressão e construir uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Contudo, a terra prometida, destinada a todos, tornou-se propriedade de poucos, deixando o povo na miséria. O povo recriou na própria terra prometida um novo Egito. A denúncia de Javé corresponde à tomada de consciência do erro e a buscar-se uma conversão que ainda não se consegue vislumbrar.